Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje nós comemoramos São José Copertino. No dia 17 de junho de 1603, nasceu no reino de Nápoles, na aldeia de Copertino, um menino de nome José. Era filho mais novo da família Deza, cujo pai, um nobre carpinteiro, mal conseguia sustentar a família. Ele veio ao mundo num pequeno estábulo, onde permaneceu nos primeiros meses de vida, porque o pai, endividado, teve de vender o pouco que possuíam. Já naquela época, aqueles desníveis sociais eram grandes e geravam uma grande miséria, uma grande insegurança e um grande sofrimento, impedindo que os filhos de famílias pobres estudassem e desenvolvessem sua cultura e também sua inteligência. Mas apesar de letrado, o menino foi criado no rigor dos ensinamentos de Cristo, pois sua família era muito religiosa. Assim foi a infância de José. Os únicos talentos por ele manifestados foram da ordem espiritual, o da oração e o da caridade, para com os mais necessitados que sofriam as amarguras da miséria. Quando completou 17 anos, estava determinado a tornar-se frade, mas até os capuchinhos que o haviam aceitado como irmão leigo fizeram-no devolver o hábito por causa de sua grande confusão mental. Isso causou a José um sofrimento muito grande, mas ele não desistiu. Finalmente foi aceito no convento de Grotella pelos frades menores, que o acolheram e lhe deram uma tarefa simples: cuidar de uma mula. Mesmo renegado, estava determinado a ser sacerdote. Foi então que as graças divinas começaram a intervir na sua vida. Apesar da dificuldade que tinha em estudar, milagrosamente saía-se muito bem nas provas para tornar-se sacerdote. Desde então, começaram a aparecer sinais de predileção divina e fenômenos que atestavam sua santidade interior, presenciados pelas comunidades, pelos fiéis e pelos irmãos de toda a ordem. Eram manifestações extraordinárias, como por exemplo, curas totalmente milagrosas de doentes de todos os tipos de enfermidades. Ainda em êxtase de oração, caminhava pela igreja sem colocar os pés no chão e sem tomar nenhum cuidado com o corpo. Exalava um fino e delicado odor. Por tudo isso, já era venerado em vida como santo. Outro fato revelante na vida de José de Copertino é que, apesar de quase não ter nenhum estudo teológico, tinha o dom da ciência e era consultado por teólogos a respeito das questões delicadas. Espantosamente, tinha sempre respostas sábias e claras. Com isso, José conquistou a glória máxima e, mesmo sendo considerado o frade mais ignorante de toda a ordem franciscana, sua fama de bom cristão, seu comportamento peculiar e seus milagres chegaram a Roma. O Papa Urbano VIII convocou e recebeu com as honras de que era merecedor. Talvez esse tenha sido um dos dias mais felizes de sua vida. Em 1628, foi ordenado sacerdote. José Copertino mergulhou tão profundamente nas coisas de Deus que acabou se tornando um conselheiro de padres, de bispos, de cardeais e de chefes de Estado e religiosos em geral. Todos o procuravam e ele os atendia com paciência, humildade, sabedoria, indicando-lhes a luz de que necessitavam. José Copertino morreu aos 70 anos de idade, no dia 18 de setembro de 1663, no convento de Osimo, Itália, o local que se tornara um ponto de peregrinação. Com ele ainda vivo, tornou-se imediatamente um santuário a ele dedicado. Festejado liturgicamente no dia de sua morte, esse singular frade franciscano é considerado pelos estudiosos como o santo mais simpático da hagiografia católica. Os frequentes êxtases espirituais que lhe permitiam até voar
literalmente pela igreja, fizeram de São José Cupertino o padroeiro dos aviadores e dos paraquedistas, também devido à sua determinação diante das numerosas dificuldades encontradas nos estudos e exames de seleção, é considerado o santo padroeiro dos estudantes que se encontram nessa situação anualmente. E é muito interessante que São José Cupertino, quando ele celebrava a missa, no momento que ele erguia a hóstia, ele saia voando, até o ponto que os frades amarraram nele uma corda, para que ele não batesse no telhado. Então que cada um possa pedir a intercessão desse santo, principalmente os estudantes, a criançada, os adolescentes que estão em época de exame, de escola e os que estão prestando curso vestibular. E que todos nós possamos ter a intercessão desse santo tão simpático, napolitano. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja fazer um retiro espiritual na sua casa, eu te convido a mandar um e-mail, um WhatsApp para mim, que eu te mandarei esse material no telefone 11 94702 7775. 11 94702 7775. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que por intercessão de São José Cupertino, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz. Tchau, tchau.